Na Bíblia, lemos sobre muitos personagens, e muitos de nós já ouvimos falar dos Nefilins e outros gigantes. Quem eram eles? A Bíblia nos esclarece que os gigantes são mencionados em vários lugares na Bíblia. Os Anaquins, antes da chegada dos israelitas, eram uma raça formidável de pessoas guerreiras e gigantes que ocupavam as terras do sul de Israel, perto de Hebrom. Deuteronômio 2, versículo 10. Os Emins habitavam lá no passado, um povo grande e numeroso, tão alto quanto os Anaquins. Deuteronômio 9, versículo 2. Um povo grande e alto, filhos dos Anaquins, sobre os quais tu ouviste dizer: quem poderá resistir diante dos filhos dos Anaquins? Josué 15, versículo 13. E a Calebe, filho de Jefoné, deu uma parte entre os filhos de Judá, segundo o mandamento do Senhor a Josué, a saber, a cidade de Arba, pai de Anaque, que é Kiriate Arba, que é Hebrom. Os ancestrais dos Anaquins podem ser rastreados até Anaque, filho de Arbá, que foi considerado o homem mais grandioso entre os Anaquins na época. Josué 15, versículo 13. Números 13, capítulo 33. E vimos ali os gigantes, filhos de Enaque, descendentes dos gigantes. Éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Deuteronômio 1, versículo 26 a 28. Mas não quisestes subir, antes fostes rebeldes ao mandado do Senhor vosso Deus, e murmurastes nas vossas tendas e dissestes: por que nos aborreceu o Senhor? Nos tirou da terra do Egito para nos entregar na mão dos amorreus para nos destruir. Para onde subiremos? Nossos irmãos fizeram com que desfalecesse o nosso coração, dizendo: é um povo maior e mais alto do que nós. As cidades são grandes e fortificadas até o céu, e também vimos ali filhos de Enaque. Moisés exortou os israelitas a não temerem os Anaquins, Deuteronômio 1, versículo 19. Mas eles se recusaram a acreditar nas promessas de Deus, Deuteronômio 1, versículo 32 a 33. Porém, nisto não crestes ao Senhor vosso Deus, que caminhava diante de vós no caminho, para espiar-vos o lugar onde acamparíeis, com fogo de noite para vos mostrar o caminho por onde havíeis de andar, e com nuvem de dia. Como resultado, Deus ficou enfurecido e proibiu que a geração perversa entrasse na terra prometida, exceto Josué e Calebe, Deuteronômio 1, versículo 34 a 39. E o Senhor ouviu a voz das vossas palavras, e indignou-se, e jurou, dizendo: nenhum homem desta geração má, verá a boa terra que jurei dar a vossos pais, exceto Calebe, filho de Jefoné. Ele a verá, e a terra que pisou darei a ele e a seus filhos, porque perseverou em seguir ao Senhor. O Senhor também se irou contra mim por vossa causa, dizendo: também tu ali não entrarás. Josué, filho de Num, que está diante de ti, ali entrará. Fortalece-o, pois ele a fará herdar a Israel. E quanto a vossos pequeninos, dos quais dissestes que serviriam de despojo, e vossos filhos que hoje não têm conhecimento do bem nem do mal, eles entrarão nela, e a darei a eles, e eles a possuirão. Os filhos de Israel foram forçados a vagar no deserto por mais 38 anos, devido ao medo dos Anaquins e à rebelião contra Deus. Durante a conquista de Canaã, Josué expulsou os Anaquins das regiões montanhosas, e Calebe finalmente os expulsou de Hebrom. No entanto, um pequeno número de sobreviventes permaneceu. Buscaram refúgio nas cidades de Gaza, Gate e Asdod. Josué 11, versículo 22. Não restou nenhum dos Anaquins na terra dos filhos de Israel, exceto em Gaza, Gate e Asdod, onde ainda havia muitos. Muitos estudiosos da Bíblia acreditam que os descendentes dos Anaquins foram os gigantes filisteus que Davi enfrentou, como Golias ou Goliat ou Gate. Mais sobre ele posteriormente. Os Nefilins. As Escrituras indicam que alguns dos anjos caídos de Satanás falharam em manter seu devido domínio ao materializarem e interagirem com os humanos de maneiras que os anjos nunca deveriam fazer. Gênesis 6, versículo 1 a 4, descreve essa interação. Quando os seres humanos começaram a se multiplicar na terra, e filhas nasceram para eles, os filhos de Deus viram que as filhas dos humanos eram bonitas,
e casaram com qualquer uma delas que escolheram. Então o Senhor disse: Meu espírito não contenderá com os humanos para sempre, pois eles são mortais. Os seus dias serão 120 anos. Os nefilins estavam na terra naqueles dias, e também depois, quando os filhos de Deus se relacionaram com as filhas dos humanos, e delas tiveram filhos. Eles foram os heróis dos tempos antigos, homens de renome. Não há indicação de envolvimento angelical ou demoníaco à primeira vista, mas o livro de Jó fornece o contexto necessário. No livro de Jó, Satanás desafia Deus, afirmando que, se lhe for permitido infligir sofrimento a Jó, ele mudará e amaldiçoará a Deus. Deus permite que Satanás atormente Jó para testar sua ousada afirmação, mas impede que Satanás tire a vida de Jó. Jó recebe 4 relatos em um único dia, cada um informando-o de que suas ovelhas, servos e 10 filhos morreram como resultado de invasores ladrões ou desastres naturais. Jó fica amargurado, ansioso e com medo como resultado de seu sofrimento. Ele lamenta a injustiça de Deus ao permitir que pessoas más prosperem, enquanto ele e muitas outras pessoas boas sofrem. Jó deseja confrontar Deus e expressar seu descontentamento, mas não consegue. Ele acredita que a sabedoria está escondida da humanidade, mas promete buscá-la através do temor a Deus e da evitação do mal. Deus finalmente se revela a Jó e demonstra sua onipotência a Jó ao relatar seu poder sobre a criação. Quem estabeleceu suas medidas, se as sabes, ou quem estendeu sobre ela o cordel? Jó 38, versículo 5. Quem atou a sua superfície, ou quem assentou a pedra de esquina, quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus jubilavam? Jó 38, versículo 4 a 7. Os anjos são a melhor maneira de interpretar as estrelas da alva. Também sabemos que a humanidade ainda não havia sido criada quando Deus lançou os fundamentos da terra. Então, a referência aos filhos de Deus é outra referência aos anjos, implicando que os filhos de Deus, mencionados em Gênesis 6, também são anjos. Quando esses seres viram as filhas dos homens, foram tomados pela luxúria, e os anjos coabitaram com as mulheres. Isso resultou na criação dos nefilins, que eram meio angelicais e meio humanos. Os caídos em Gênesis 6 podem ter tentado impedir o esmagamento da serpente, tornando assim o nascimento de uma semente imaculada da mulher impossível. Isso, mais uma vez, não é uma resposta especificamente bíblica, mas é biblicamente plausível. O julgamento de Deus sobre os nefilins e sua herança profana irritou tanto o Senhor que ele imediatamente enviou um dilúvio para destruir toda a terra, bem como todas as evidências dessas uniões profanas. Os nefilins foram uma das principais causas do grande dilúvio de Noé. O Senhor viu como a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. A palavra de Deus diz que imediatamente após a menção dos nefilins, o Senhor ficou angustiado por ter criado o homem na terra, e seu coração ficou cheio de aflição. Gênesis 6, versículo 4 a 8. A terra estava corrompida diante de Deus e cheia de violência. Deus viu como a terra estava corrompida, pois toda a humanidade tinha corrompido a sua conduta. Então Deus disse a Noé: Decidi dar fim a todos os seres humanos, pois a terra está cheia de violência por causa deles. Estou certo de que eles serão destruídos, junto com a terra. Faça para você uma arca de madeira de cipreste. Faça compartimentos na arca e revista-a de piche por dentro e por fora. Assim é como você a construirá. A arca terá 300 côvados de comprimento, 50 de largura e 30 de altura. Faça-lhe um teto inclinado e termine a construção a um côvado da parte superior. Coloque a porta da arca em seu lado. Faça um andar inferior, um segundo e um terceiro. Eu vou trazer águas de inundação sobre a terra, para destruir todas as formas de vida debaixo dos céus, toda criatura que tiver fôlego de vida. Tudo o que há na terra perecerá. Mas estabelecerei a minha aliança contigo, e entrarás na arca, tu, teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos.
Levarás contigo na arca um casal de cada espécie de ser vivo, macho e fêmea, para os manteres vivos contigo. De todas as aves segundo as suas espécies, do gado segundo as suas espécies, de todo o réptil da terra segundo as suas espécies, um casal de cada entrará contigo para os conservar vivos. Tu levarás contigo de tudo o que se come, e o ajuntarás a ti, e servirá para alimentares a ti e a eles. E Noé fez tudo o que Deus lhe ordenara. Parece que os anjos caídos pecaram novamente após o dilúvio, mas é provável que isso tenha ocorrido em menor medida do que antes do dilúvio. Após explorar a terra de Canaã, os israelitas voltaram a Moisés e disseram: "E ali vimos gigantes, filhos de Enaque, descendentes dos gigantes. Éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos." Este trecho não afirma que os nefilins estavam presentes, mas sim que os espiões pensaram que os viram. É mais provável que os espiões tenham confundido pessoas muito grandes. Os povos em Canaã temeram os nefilins durante a invasão de Canaã. Os israelitas destruíram esses gigantes. Josué 11, versículo 21 a 22. Naquela época, Josué foi e destruiu os anaquins das regiões montanhosas, de Hebrom, Dibar e Anabe, de toda a região montanhosa de Judá e de toda a região montanhosa de Israel. Josué os destruiu completamente em suas cidades. Não restou nenhum anaquim no território israelita, exceto em Gaza, Gate e Asdod, onde alguns sobreviveram. Esses gigantes também foram destruídos pelos israelitas mais tarde em sua história. Noé e sua família foram os únicos que Deus salvou através da arca. Apenas 8 almas que descendiam de uma linhagem piedosa e não eram fruto da devassidão angelical. Os anjos transgressores também foram lançados ao inferno e presos em correntes de escuridão, de acordo com a história, segundo Pedro 2, versículo 3 a 5. E pela ganância, farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo, e não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Og, rei de Bazã, um dos últimos dos Refaíns, e Ag, rei de Bazã, Deuteronômio 3, versículo 11. Pois somente Og, rei de Bazã, ficou do restante dos gigantes. A sua cama, uma cama de ferro, não está em Rabá das crianças de Amon. 9 côvados é o seu comprimento, e 4 côvados a sua largura, conforme o côvado de um homem. Nos dias de Moisés, Og, rei de Bazã, era um poderoso e infame rei amorreu que lutou contra os israelitas em seu caminho para a terra prometida. Deus deu aos israelitas a vitória sobre as forças do rei Og, e Moisés e os israelitas tomaram posse de Bazã, uma terra fértil a leste do rio Jordão. A vitória foi significativa devido à terrível força de Og e à relativa inexperiência das forças israelitas. Uma batalha com outro rei amorreu, Sion, precedeu o encontro dos israelitas com Og, rei de Bazã. Moisés havia solicitado a Sion que permitisse que os israelitas passassem pela terra, prometendo não tomar nenhum dos recursos dos amorreus ao longo do caminho. No entanto, Sion reuniu suas forças e atacou os israelitas. Deus deu a Moisés e aos israelitas a capacidade de derrotar os amorreus e tomar sua terra. Números 20, versículo 21 a 31. Israel enviou mensageiros a Sion, rei dos amorreus, dizendo: "Deixa-me passar pela tua terra. Não nos desviaremos para os campos, nem para as vinhas, nem beberemos das águas dos poços. Iremos pela estrada real, até que passemos os teus termos." E Sion não deu a Israel que passasse pelos seus termos, mas ajuntou todo o seu povo, e saiu contra Israel no deserto, e veio a Jaza, e pelejou contra Israel. Por isso Israel o feriu a fio de espada, e tomou a sua terra desde Arnon até Jaboque, até os filhos de Amon, porque o termo dos filhos de Amon era forte. E Israel tomou todas estas cidades. Assim, Israel habitou em todas as cidades dos amorreus, em Esbom
e em todas as suas aldeias. E Hesbom era a cidade de Sion, rei dos amorreus, que tinha pelejado contra o primeiro rei de Moabe, e tomara toda a sua terra da sua mão, até Arnon. Por isso os que falam em provérbios dizem: vinde a Hesbom, edificai e estabelecei a cidade de Sion. Porque saiu fogo de Hesbom, e labareda do meio de Sion, e consumiu a terra de Moabe, e os senhores dos altos de Arnon. Ai de ti, Moabe, pereceste, povo de Quemos, entregou seus filhos que escaparam, e suas filhas, nas mãos do rei dos amorreus, Sion. Daí fizemos alvejares, Hesbom pereceu até Dibom, e assolamo-los até Nofá, que toca em Medeba. Então Israel habitou na terra dos amorreus. Em seguida, os israelitas se dirigiram a Bazã, e o rei Og saiu para enfrentá-los em Itri. Números 21, versículo 33 a 34. E viraram-se, e subiram pelo caminho de Bazã. E saiu-lhes ao encontro, ele e todo o seu povo, para pelejar a Edre na batalha de Edrei. O Senhor disse a Moisés: não temas, porque eu o entreguei nas tuas mãos, a ele e a todo o seu povo e a sua terra. E far-lhe-ás como fizeste a Sion, rei dos amorreus, que habitava em Hesbom. A batalha entre as forças de Og e as forças de Moisés é descrita com mais detalhes em Deuteronômio. De acordo com o texto, Og governava mais de 60 cidades fortificadas, todas as quais os israelitas conquistaram. Deuteronômio 3, versículo 3 a 7. E o Senhor nosso Deus nos entregou também em nossas mãos a Og, rei de Bazã, e a todo o seu povo. E o ferimos até que não lhe ficou sobrevivente algum, e conquistamos todas as suas cidades naquele tempo. Não ficou cidade que não lhes tomássemos. 60 cidades, toda a região de Argob, o reino de Og em Bazã. Todas estas cidades eram fortificadas, com altos muros, portas e ferrolhos, fora das cidades, sem muros em grande número. E as destruímos completamente, como fizemos a Sion, rei de Hesbom, destruindo homens, mulheres e crianças de cada cidade. Porém, todo o gado e os despojos das cidades tomamos para nós como despojo. Og também era um homem muito grande. Sua cama era de ferro e de tamanho enorme, 9 côvados de comprimento e 4 côvados de largura, aproximadamente 4,5 metros de comprimento e 1,8 metro de largura. A inclusão desse detalhe destaca o tamanho de Og. Um homem que precisava de uma cama desse tamanho provavelmente era alto, cerca de 3 a 3,5 metros. Essa interpretação é apoiada pelo fato de que Og foi um dos últimos Refaíns, Deuteronômio 3, versículo 11, indicando que ele era alto e forte. Também foi uma terra de gigantes. Gigantes habitaram nela em tempos antigos, e os amorreus os chamavam de Zanzumins, um grande povo, numeroso e alto como os anaquins. Mas o Senhor os destruiu perante eles, e eles os desapossaram e habitaram em seu lugar. Os Refaíns ou Rafã eram um povo que vivia em Canaã e em outros lugares durante a época de Moisés e Josué. O termo Refaíns é descritivo, não étnico, e significa literalmente terríveis. Os Rafaém eram gigantes e ferozes combatentes. Anteriormente, quando os israelitas tentaram entrar na terra prometida pela primeira vez, os espiões relataram que a terra estava habitada por gigantes, que eles chamaram de Nefilins e filhos de Anak. Números 13, versículo 32 a 33. E trouxeram um mau relatório da terra que tinham espiado até o povo de Israel, dizendo aos filhos de Israel: a terra pela qual passamos a espiá-la é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. O rei Og de Bazã foi um dos últimos dessa raça de gigantes. Og e seus filhos todos morreram como resultado de sua tola oposição ao povo de Deus. Números 20, versículo 35. Apesar do tamanho e da força enormes do rei Og, Deus concedeu a vitória ao exército de Israel, e eles tomaram posse da terra de Bazã. A tribo de Manassés herdou o território de Og, Josué 13, versículo 29 a 30, e Moisés deu herança à meia tribo de Manassés,
e esta foi a possessão da meia tribo dos filhos de Manassés pelas suas famílias, e o seu termo foi desde Maanaim, por toda a Bazã, todo o reino de Og, rei de Bazã, e todas as aldeias de Jair, que estão em Bazã, 60 cidades. Não há nada difícil demais para Deus, nada é impossível para ele. Mateus 19, versículo 26. Mas Jesus, olhando para eles, disse-lhes: aos homens é isso impossível, mas a Deus tudo é possível. Deus não recua diante dos gigantes, e seus filhos também não deveriam. Não recuem diante dos desafios, pois Ele está sempre com vocês. Você busca prosperidade e plenitude em todas as áreas de sua vida? Quer aprender como a fé e a sabedoria bíblica podem transformar sua relação com o dinheiro e conduzi-lo a uma vida mais próspera? O livro Prosperidade com Deus encontrará um guia inspirador e prático para trilhar uma jornada rumo à verdadeira riqueza. Descubra como fortalecer sua fé em Deus e colocá-la em ação, alcançando contentamento, sucesso financeiro e uma vida abundante. Acesse o link nos comentários e mergulhe neste livro repleto de ensinamentos valiosos. Prepare-se para uma leitura transformadora que o guiará para uma vida de prosperidade com base em sua conexão com o Criador. Não perca essa oportunidade de descobrir o verdadeiro sentido da prosperidade.